Bom, como eu falei, queria fazer uma reflexão sobre incerteza baseado nos dois fatos que eu comentei lá no Insta, que é a entrevista do Roberto Justus nas páginas amarelas da revista Veja e o acidente com o jogador de basquete Kobe Bryant que veio a falecer, né? E vou colocar aqui a fala do Roberto Justus que eu fiquei bastante interessado. Dá uma lida, a gente já volta após a sua leitura. Bom, então, você leu aí o trechinho da entrevista, né? E eu fiquei pensando, olha só como ele faz o gerenciamento de riscos. Ele disse que não entraria no helicóptero, enfim, e logo na sequência, para mim marcante, porque foi no mesmo dia, né? Li a entrevista e na sequência fiquei sabendo do acidente do Kobe Bryant, acontece isso. E isso me remeteu ao seguinte pensamento, né? Nós, de fato, lá no meu livro O Inédito Viável, o livro 1, tem um texto do Louis Frankenberg, que né, ainda uma das maiores autoridades em finanças pessoais no Brasil, foi o cara que inspirou muita gente que veio aí depois, né, como Gustavo Cerbasi, enfim, todo mundo que fala de finanças pessoais teve alguma conversa ou uma influência do Louis Frankenberg aqui no Brasil, né? Ele foi o primeiro a escrever sobre esse tema já lá nos anos 70, enfim. E o Louis Frankenberg escreveu na quarta capa do meu livro, e ele fala um texto que eu acho profundo, que ele diz o seguinte: a única certeza que nós temos na vida é o caráter finito da mesma. Ou seja, a nossa única certeza é que nós iremos, em algum momento, daqui para algum lugar, né? Ou para quem não acredita em nada, vamos, no mínimo vamos voltar para o inorgânico, que era como dizia Freud sobre o nosso estado. Ou seja, por mais que a gente faça planos, por mais que a gente queira, deseje, não é necessariamente uma verdade que aquilo vai se tornar realidade da forma como a gente gostaria. Agora, isso significa que a gente não vai fazer planos porque eles não vão se materializar? Claro que não. Significa que a gente pode fazer e deve fazer para a gente dar esse sentido, essa direção para a nossa vida ter um horizonte. Agora, um elemento muito importante é a gente ter esta convicção de que nós não gerenciamos todos os riscos. Até porque muitos dos riscos nós nem enxergamos. A gente não vê, né? A gente não tem controle sobre todas as variáveis que podem ou não acontecer. Uma definição de risco, né? O que é o risco? É a quantidade que eu percebo da incerteza. Agora, a incerteza é muito maior do que o risco, né? O risco é aquilo que eu sei que pode acontecer e tem duas variáveis, a probabilidade e o impacto. Agora, a incerteza eu não consigo mensurar e a incerteza está presente. Tem uma reflexão aqui no canal do Inédito Viável chamada O Acaso, onde eu trago, né, 3 visões sobre o acaso. Uma visão mais filosófica, que é do Arthur Schopenhauer, e outras 2 visões mais musicais, ou 3 visões mais musicais. Uma é um trecho de uma música do Lulu Santos, a outra é um trecho de uma música dos Titãs e, por último, é um trecho de uma música do Legião Urbana. As 3 falando sobre o acaso, ou seja, sobre a incerteza, aquilo que a gente não controla, mas que a gente acredita, né, que pode controlar, como foi a entrevista que deu o Roberto Justus, que vocês podem ler aqui o trechinho também. Mas a gente tem uma falsa ilusão de controle sobre esta variável que é a incerteza. No fundo, o grande mestre Louis Frankenberg foi muito feliz ao dizer que a única certeza que nós temos na vida é o caráter finito da mesma. Mas isso não nos impede que a gente possa fazer planos e focar na execução desses planos para que eles possam estar mais próximos possíveis daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente gostaria, daquele inédito que a gente quer viabilizar. Bom, se liga aí, se inscreve no canal do Inédito Viável, lá no YouTube, o Inédito Viável. Tem mais de 500 conteúdos
relevantes e bacanas para sua carreira, para sua vida. E não se esquece, no dia 14 de março vai ter o primeiro curso, o Inédito Viável, aberto, não é um curso fechado para empresas, é um curso aberto, você pode se matricular. Tem um link aqui, você pode também clicar no site, o ineditoviavel.com.br, clica lá em serviços, busca lá cursos, o Inédito Viável módulo 1, e vamos também falar sobre a incerteza que nós temos no planejamento. Te espero lá.